Olá, cancelados, sejam bem-vindos ao Boletim Toblock 4, que é a versão premium do podcast Toblock, comigo e com Agatha Carril, que está aqui. Estamos aqui no mais um sábado à tarde, em que eu tenho a minha tradicional dor de cabeça, mas está passando. E você, como é que tá agora, Agatha? Eu também, eu tô feliz que eu estou conseguindo ver você em HD agora. É novo equipamento? Conte pra gente, olha que bonitinho ele. É Full HD, que a câmera anterior que era embutida no meu laptop era 720, agora eu comprei uma 1080. Uhum. Então, É, tá mais bem iluminado, tá melhor. Cuidado, é, hein. Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes colocam nos comentários no YouTube: tá solteiro?". O que é que você aliás, pensa desse tipo de comentário? eu fico lisonjeado porque o cara comentou isso, que eu tava bem, e eu tava me achando um baita de um triple full horrível naquele vídeo. E ele veio ainda me cantar, então eu fiquei muito contente. Obrigado. Entendeu? Você não considerou assédio. Não considerei assédio, não vou acionar nenhumas medidas cabíveis contra ele. É. Você tá bonitinho sim. Vamos tentar elevar sua autoestima, né, pouquinho só. Como se diz na minha região de Minas, bonitinha é cu de cabrito. Eu não sei Tudo por quê. bem. Isso não tem nada a ver com o fato de você pagar meu salário, tá. É Uhum, totalmente do coração, eu juro por Deus. é claro. Eu juro por Deus, inclusive sou ateia. Ok, dona Teia, qual é o tema de hoje? Tem mais de um, na verdade, mas eu queria começar, senhora ali, fazendo uma perguntinha para você, tudo bom? Faça. Eu queria que você me dissesse, nessa imagem aqui, onde é que você se encontra? Relaxa. Ah, Uhum. já tô vendo. Bem, eu acho que o que significa foi ok? Tem o ok de isso é aprovável ou aquele ok de não acho que alguém deveria pagar por isso? Tá, o que não é ok nos dois sentidos é o tapa. Ok. Então a piada foi ok, e o tapa não foi ok. Então eu tô na direita liberal, é isso? Ah, você tá na piada ok, tapa não foi ok, você tá no roxinho. Ok, mas eu não acredito em direita e esquerda, então foda-se. Uhum. Ok. E você, tá aí nessa também, ou você acha? Eu acho que também, inclusive eu convido quem estiver assistindo a comentar, já que isso aqui vai para amostra grátis, comentar aqui embaixo em qual quadrado vocês se encontram, porque assim, claro que a gente tá falando aqui sobre o icônico não, Notório. o notório tapa do Will Uhum, Smith no Oscar, no Chris Rock. Você tá uhum. conseguindo assistir? Tô. Pronto, vou colocar para aí. O que é que aconteceu, gente? Ele, naturalmente, nessas premiações lindas, maravilhosas, eles convidam comediantes para fazer um breve stand-upzinho antes de anunciar, os indicados de cada categoria. E é normal que isso aconteça no contexto de zoar os presentes. Mas o que é que aconteceu aqui? Em resumo, ele fez uma piada com a mulher do Will Smith, que Uhum. possui uma doença, que não é câncer, mas é uma doença muito específica chamada alopecia, cuja sequela no momento é que ela está careca. Ela teve perda completa dos cabelos. E aí, além disso, essa relação do Will Smith com ela, o nome dela é Jada Pinkett Smith, você manteve até outro nome dela. Eles já diziam há anos que o casamento deles era conturbado, Uhum, abertamente, assim. Pediam, é aquele tipo de casal de celebridade que eles, ai, por favor, nos deixem em paz, mas eles próprios ficam expondo tudo em público. Hum. uhum. Sim, sim, com certeza. O que acontece é o seguinte, ele comparou a mulher do Will Smith com uma personagem de um filme que na verdade é baseado em fatos reais, chamado G.I. Jane, que é Uhum, esse daqui, você tá vendo? uhum, Demi Moore. Exatamente, que ela seria, se eu não me engano, a primeira mulher a entrar no exército americano. Ao entrar, teve que passar por todo o protocolo do exército, o que inclui raspar a cabeça. E ele falou: "Ó, estou esperando aí pelo G.I. Jane 2", se referindo à mulher do Will Smith. E eu achei É muito de boa essa piada, muito sim, de boa. mas é o que acontece, veja só, quando ele faz a piada,
Presta atenção. O Will Smith dá uma gaitada enorme. E perceba, essa imagem é muito importante, eu quero que vocês prestem atenção. Metal mamando aqui, tá? O Will Smith teve essa reação inicial. Foi uma piada interessante. E ela não gostou muito. Você consegue perceber a carinha de nojo que ela faz. Ó, tá vendo? Ela dá uma virada do olho. Ó, preste atenção nela. Ela vira o olho. E aí E você. aí ela. É Aí ele exato, vê a porque. cara dela e lê a cara Uhum, dela. E aí que ele ele vira gostou. macho. Exatamente, ele gostou da piada, ele achou engraçado, sendo que como ele percebe que ela não gostou, aí ele volta mais adiante, se levanta aí. Uhum. Puc. Hum, Já levei empurrões mais fortes que isso Ok. na escola. E aí, por um momento, as pessoas naquele ambiente acreditam que se trata de algo combinado, que é uma brincadeira, até que o clima fica realmente pesado quando ele começa a gritar: "Tira a porra do nome da minha mulher da sua boca". Uhum. E é quando e cai a ficha do pessoal que ele tá falando sério. E um ângulo que você não pegou aí, e que foi Hum, alguém que filmou com o celular, é de trás deles. E aí, hum, logo depois de levar o tapa, o Chris Rock conta uma piadinha pra amenizar. Fala alguma hum. coisinha pra amenizar. E ela ri. Here is an angle most people have not seen. Look at Jada's reaction. Ela chega a fazer assim com a cabeça. Ela tá de costas, mas ela Uhum, até faz aquela jogada de cabeça pra trás. Ela ri da uhum. piada do Chris Rock. E aí, uma coisa importante. Nesse quadrozinho aqui, nesse compasso político da treta, 2 coisas estão em questão: a piada e o tapa. Sobre a piada ser ok. Eu imagino que existe no senso comum a ideia de que uma piada que envolva tragédia ou doença, ou às vezes até questões que envolvem minorias, elas são mais aceitáveis quando é a própria pessoa falando, em vez de ser um terceiro comentando sobre isso. Isso a gente viu até nas próprias pesquisas que você estava olhando para fazer aquele seu texto sobre piadas matam. Você lembra? Lembro. E o que é que acontece? Eu imagino que se fosse ela ali, conversando com a plateia, fizesse uma piada dizendo: "Ah, porque eu tô aqui mostrando quais são os próximos indicados e qualquer dia desses eu vou aí fazer o G.I. Jane 2, vou fazer a sequência do G.I. Jane". Todo mundo ia rir, Uhum. iam achar genial e iam colocá-la como uma pessoa empoderada. Porque Uhum. veja, gente, pelo amor de Deus, G.I. Jane, você quer uma mulher mais empoderada que essa? A É, primeira mulher a entrar no exército americano. Você ser comparada a G.I. Jane deveria ser motivo de orgulho, mas uhum. isso só vai fazer sentido para a maioria das pessoas se fosse ela própria se comparando. Como é Hum. uma piadinha meio besta vinda de um terceiro, acaba não soando tão aceitável a quem está ao redor. E eu falo isso com propriedade, por quê? Por que, Ali, que você acha que eu falo sobre isso com propriedade? Porque você teve câncer e já foi careca. Exatamente. E eu fui, nessa época, especialista em piadas de câncer. Eu criava uma piada mórbida a cada dia. E era uma forma de eu lidar realmente com aquilo. Então, da mesma forma que ele comparou ela a G.I. Jane, eu me comparava às vezes com o Aang, de Avatar. Uhum. Inclusive, o meu perfil no Twitter, na época, o usuário era Avatar, a lenda de Agatha. Então, eu fazia muita piada com o fato de que eu era careca. E aquilo fazia sentido pra mim, entre outras coisas mais pesadas. Eu lembro que uma vez eu tive um problema no meu acesso, eu acho que dá pra ver, eu não sei, é que eu coloco maquiagem em cima, mas eu tenho uma marquinha aqui no pescoço, Hum. que algumas pessoas pensam que é uma marca de chupão, mas não é. Então, sempre acontece, às vezes, quando eu tô na faculdade, falam: "Nossa, ei, fim de semana foi bom, né? Olha essa marquinha no seu pescoço", mas não, é cicatriz de um catéter que tinha no meu pescoço, não é isso. Eu até falo: "Nossa, queria eu que fosse essa outra coisa, né, ao menos eu Uhum. tinha me divertido fazendo", mas não, eu não me diverti fazendo essa cicatriz. Enfim, eu tinha essa questão de catéteres e tinha um que estava no meu braço e ele teve um problema de retorno. Às vezes isso acaba acontecendo.
tem um problema de coagulação aí e o sangue começa a voltar. Uhum. E para você tirar ele e colocar um novo, assim, tem um momento em que acaba indo sangue para todo lado, entendeu? Então, aconteceu de eu sujar uma manta branca inteira de sangue. Qual foi a minha reação, Ellie? O que você acha que eu falei? Você comparou isso a ser desvirginada e exibir o lençol? Eu peguei o lençol cheio de sangue, mostrei para a enfermeira, fiz cara de choro e disse: "Mulher, eu acho que eu virei mocinha". Eu sabia. Quando é que foi isso? Quando é que você teve 2018, 2018. 2018. Então, achei que era até mais antigo. Então tá recente. Pois é aquela coisa. Tem um artigo de filosofia do humor do filósofo David Benatar, que é um sul-africano, e ele diz que quem é muito moralista com o humor ignora essa parte terapêutica do humor. Uhum. Aí, um exemplo que ele dá ele é um velhinho que diz que toda vez que ele acorda e espreguiça, ele vê se não bate na madeira. Ou seja, ele faz a piada da morte É, para aliviar o medo da morte que a gente tem. Inclusive, eu tinha pensado em fazer um episódio sobre a morte com você, mas interessante. é, Gosto. esse é para uma próxima. Então, ok, já falando sobre a piada e sobre o tapa. Uhum. Eu lembro quando tava aquela modinha, ainda tá, de dizer para dar soco no nazista, Hum, anti-nazi. E foi o que fizeram, deram um soco num cara, eu não acho que ele se classifica como nazista, mas ele é um supremacista branco, é o Richard Spencer, e ele realmente levou um soco na rua. Então, depois do Twitter ficar fazendo campanha por soco na cara dele, ele realmente levou o soco. E aí, o engraçado disso é que começaram a aparecer na mídia progressista, tipo entrevista com eticistas, filósofos especialistas em ética, perguntando: é ok dar soco na cara de nazista? Parecendo que o filósofo ia dizer: aham, vai em frente, dá soco na cara das pessoas. Então, poucas coisas são consenso em ética, mas acho que uma dessas, que não se responde a palavras com violência física, uhum, é meio que óbvio. E eu lembro uma situação minha, eu não vou dizer quem são os envolvidos, mas tinha ali uma pessoa com transtorno psiquiátrico e uma pessoa, digamos assim, sensível a ouvir palavras provocativas. E no transtorno psiquiátrico em questão, é a bipolaridade, tem a fase da hum. mania, que a pessoa ela fala os maiores impropérios Sim, possíveis. sim, sim, Aliás, se sim. ela te conhece, ela vai usar justamente a O que coisa ela sabe mais sobre íntima, você. as Uhum, coisas mais íntimas que você falou, ela vai usar contra você para tentar te ofender, te ferir. sim. E era o que estava acontecendo. E aí chegou numa situação que foi a primeira vez que eu dei uma de herói na minha vida, que eu vi que ia dar na porrada aquilo, a provocação da pessoa transtornada e a pessoa sensível a ouvir esse tipo de coisa. Então eu tive que literalmente me colocar entre as duas pessoas e dizer, gritar, né? Não se responde a provocação verbal com violência. Uhum, ok. Então eu tive até que empurrar, né? Então eu tive até que fazer uso da força física para evitar que virasse porrada. Enfim. Uhum. O que você está dizendo é que houve uma questão de desproporcionalidade, em que houve uma reação de agressão para uma questão verbal que poderia ter sido resolvida de forma mais pacífica. É Uhum. isso. Sim. Eu não entendo quem tem essa intuição de que certas palavras são tão ofensivas, mas tão ofensivas que você tem que responder com socos e tapas, etc. Uhum.
Um outro lado dessa questão, eu acho que foi um que se popularizou quando isso aconteceu, é o debate sobre cultura da honra. Por quê? O que é que estavam falando as pessoas que defendiam Will Smith? Ele estava protegendo a honra da esposa dele, coisa que os homens hoje em dia não fazem mais e deveriam voltar a fazer. Então, era a legítima defesa da honra de terceiro. Esse é o argumento que era trazido. O que você acha sobre o tema da cultura da honra? Bem, para começar, os muçulmanos levam isso ao ponto de assassinar mulheres que tirem o véu e queiram namorar e transar antes do Uhum, casamento. Então, honra é um retrocesso. Honra é uma sim, ideia antiquada. A mínima análise dela leva geralmente a pensar que não, ou abandonar o conceito, ou pelo menos reformar ele para algo que faça mais sentido, que é uhum. assassinar uma mulher por querer ser livre sexualmente. É um absurdo. A gente, aqui mais no Ocidente, está começando a se acostumar mais a criticar o conceito de cultura da honra, mas como você falou, ainda existem sociedades em que a cultura da honra, ela é o padrão familiar em que a questão da honra, ela não está simplesmente limitada ao indivíduo, ela está a família inteira. Então, quando um indivíduo comete um erro, a família inteira paga, porque a Uhum. honra ela é compartilhada. E isso, claro, vai gerar mil e uma situações injustas. Então, por exemplo, questão de, você tem uma cultura que tem castas, e aí a filha de alguém quer se casar com um cara de outra casta, isso não pode acontecer, e esse cara vai lá e tenta matar a própria filha, para que isso não aconteça, para preservar a honra da família, e depois, mesmo sendo condenado, ele é bem visto na sociedade, porque ele estava fazendo aquilo que era necessário para manter a honra. Um cara que Sim. tenta matar a própria filha, porque ela quer se casar com alguém que ele não gosta, aqui no Ocidente seria visto como um monstro, como uma Uhum. pessoa assim, algo impossível de se defender. Mas em algumas culturas é algo que faz todo sentido, porque a honra ela não é individual, ela é coletiva. E aí, quando eu vejo pessoas aqui no Ocidente dizendo: "Que coisa bonita, olha que lindo, o Will Smith protegendo a honra da esposa dele, indo lá batendo, que coisa bonita, está faltando homens assim", é aquela mesma situação que você comentou antes, de tipo: "Sai do Ocidente, você É, não merece e o Ocidente". O Ocidente se domesticou nessa questão. Uhum, O iluminismo domesticou o Ocidente, porque tinha duelos, né? Era a tradição, era uhum, duelo um homem que ofendesse outro. Eles entravam, ou então que tinham o mesmo interesse romântico, eles se matavam, literalmente. uhum, E a gente perdeu o Galois, por exemplo, um grande matemático, morreu muito jovem num duelo. uhum, Então, o próprio Ocidente se modificou numa direção mais civilizada. E o Steven Pinker, ele, nos primeiros capítulos do livro Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, ele discute essa modificação, essa evolução cultural dentro do próprio Ocidente. Outro exemplo que ele dá é porqueira na mesa de jantar, que as pessoas eram muito porcas antes. E aí foi feita uma cultura da etiqueta, da higiene, que educou os próprios ocidentais a não fazer uhum, porqueira na mesa de jantar. Então, entendi. É, o acidente passou por muitas mudanças, não é verdade? Teve uma outra mudança que a gente estava observando ultimamente, que mudança é essa? Porque teve uma imagem aqui que circulou também nos anais da internet, no Twitter. Você a, pode explicar essa imagem aqui, por favor? é, nos Estados Unidos eles dão nomes para gerações, né? E a gente não tem esse Uhum, hábito por aqui. isso. Comece por isso, explica cada geração. Então você tem os boomers, antes tem os tradicionalistas, a maioria já morreu, né? Mas Sim. os boomers, eles são aqueles que nasceram após a Segunda Guerra, naquela década imediatamente, na verdade, 2 décadas imediatamente após. Então, Uhum, 1946 a 1964, após a Segunda Guerra Mundial. Entre eles, então, que se auto-identificam como lésbicas, gays, bissexuais, uhum, transexuais, só 2,6% deles são assim. entendi. Os mais velhos ainda, só 0,8%. E aí, a geração X, que ainda é anterior a mim, eu não sou tão velha assim, Agatha, Ok, eu acredito. 4,2%.
4,2%, e os millennials, aí eu não me identifico como millennial, mas eu sou parte dos millennials, segundo os americanos, né? Uhum. Aí a gente pergunta se as Eu tô categorias... triste, porque eu sempre me coloquei, tipo, millennial do finalzinho, mas eu sou de 98. Então eu Pois sou do é, começo da Z. Isso me é, deixa muito depressiva. e eu acho que geração X, algumas pessoas, eu me identifico mais com eles, eu acho. Uhum, Mas isso é bobeira, isso é categorias para americanos, nem vai saber se se uhum. aplica ao resto do mundo. Mas, independente se a categoria faz sentido num contexto comportamental, mas Uhum. a categoria aqui enquanto faixa etária. Esquece o nome aí, tu Uhum. pensa na faixa etária. Então, tem a faixa etária de pessoas que nasceram antes de 46, aí tem de 46 a 64, 65 a 80, 81 a 96 e 97 a 2003. Uhum. Pensa nessas faixas etárias. O que é que acontece aqui? Segundo essa pesquisa, que foi feita com 12.416 pessoas na América, ah, se percebeu que, no geral, primeiro aqui no geral, o número de pessoas que se consideram LGBT dobrou. Por exemplo, o número em 2012 era 3,5% e em 2021 agora é 7,1%. Então Tá. dobrou. E essa é a população geral, e o gráfico anterior mostra que os nascidos entre 97 e 2003 está chegando a 21%. O que eu digo só uma coisa, truco. Não dá para 21% Não, das não pessoas dá, serem LGBT. não dá. Aí a primeira questão é o seguinte: aqui fala-se sobre a população geral, em que, de alguma forma, em 10 anos, na população geral, esse grupo dobrou de tamanho, o que é contra qualquer lógica de qualquer coisa. Assim, Uhum. normalmente, qual é o argumento principal que é dado para se explicar isso? A questão da maior aceitação em determinados contextos de comunidade. Então, talvez uma pessoa que se sentisse reprimida 10 anos atrás, ou não tivesse acesso a algum tipo de informação, ou simplesmente tivesse um preconceito internalizado contra ela mesma 10 anos atrás, hoje ela vai ter um melhor manejo e mais formas de se sentir segura expressando essa diversidade sobre ela. Isso, assim, isso acontece, isso é inegável, tipo, você pegar qualquer pessoa que viveu, qualquer homossexual que viveu nos anos 60, 70, 80, seja aqui no Brasil, seja fora, ele vai falar para você: "Vocês têm tudo hoje, no meu tempo era muito mais difícil". Ninguém disputa isso. Uhum. O que a gente está perguntando é: quanto desse boom, de simplesmente dobrar, porque aqui não está mostrando de 60 para cá, está mostrando que dobrou de 2012 para cá, já é um primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, o que você estava mostrando aqui, que isso parece estar muito mais forte na última geração. Eu entendo que como eles fizeram uma pesquisa em que eles pegaram várias pessoas agora, tipo, durante um ano, pegaram várias pessoas de várias faixas etárias diferentes e perguntaram quantas delas se consideravam, alguma coisa no espectro maravilhoso, cheiroso e gigante e assustador LGBT. E uma questão que talvez você possa até concordar, é que pessoas mais jovens, que tenham um traço de personalidade de abertura a experiências mais Uhum. exacerbado, elas vão costumar se questionar mais e a viver mais experiências. Então é comum que, se você pegar um grupo de pessoas, de adultos, idosos e jovens, é esperado que entre os jovens isso apareça de forma maior, porque quando você fala com adultos e idosos, são pessoas que já têm formado na cabeça deles que eles são, enquanto os jovens talvez ainda estejam nesse processo de descoberta e experimentar coisas. Você concorda? Uhum. Concordo. Inclusive, foi uma crítica minha a um artigo recente, de poucos anos atrás, 2019, se não me engano,
que foi uma avaliação da base genética dos homossexuais. Sim. Porém, o que era considerado homossexual ali é muito questionável. Primeiro, que era autoidentificação, e segundo, que bastava, eu acho que uma experiência na vida. Uhum. Sim. E aí, um dos principais elementos confundidores é justamente que as pessoas que a personalidade delas é alta na abertura a experiências, Sim. às vezes elas vão experimentar por experimentar. E Uhum. não quer dizer que elas não tenham uma preferência clara, que é Uhum. heterossexual. Então tá cheio de heterossexual na amostra. Apesar desse ruído na amostra, ainda acharam muitos genes associados à homossexualidade. Uhum. Embora a cobertura midiática tenha sido de descartada a existência de gene gay, e É, não foi encontrado gene gay a nessa cobertura ma foi uma vergonha, a cobertura midiática, mas eu estou trazendo os genes lá já porque é um dos nossos pressupostos, não é pressuposto, mas nossos conhecimentos teóricos já Uhum. assentados, que têm a base genética. Logo, não é possível explodir desse jeito, porque os Uhum. genes não explodiram desse jeito, Sim, né? É sim, sim. igual, compara aqui ao número de brasileiros que estão se considerando negros. Então, era um problema antigamente, e ainda é em certa medida, que as pessoas mestiças se diziam brancas Sim, porque consideram ser branco melhor do que ser negro. sim. Aí, a solução, que eu acho que é identitária e de ativismo, é inverter, é falar que todos os mestiços são negros agora. Então, eles falam pardos mais pretos igual a negros. Quando, no senso comum e na etimologia das palavras, negro e preto são sinônimos. E eu aprendi que preto é feio, não se fala preto. Eu aprendi que a palavra preto é feia, que não se deve usar ela para as pessoas negras. Então, aí fica esse conflito de Uhum, conceito, né? Mas, então, explodiu também a quantidade de negros recentemente no Brasil, mas tem esse fator de ativismo, de identitarismo por trás. Não uma genética da cor da pele. Não foi isso que uhum, alterou, né? uhum. E aí, sobre a questão do problema, da questão da faixa etária, em que é meio evidente que, no geral, pessoas mais jovens, elas apareçam com uma porcentagem maior por causa desse fator, uma possibilidade, que não é mais possibilidade, porque não dá para voltar no tempo, mas uma pesquisa que faria mais sentido, seria uma pesquisa feita com pessoas de uma só faixa etária, vamos dizer, entre, não sei, alguma faixa etária, e que fosse feita primeiro nos anos 70, depois nos 80, 90, 2000, 2010, e ver nessa, nessa amostra da população dessa faixa etária, quantos se consideram LGBT, porque aí sim você vai conseguir ver como isso realmente mudou ao longo do tempo. Porque o que essa Uhum, pesquisa mostra agora não é exatamente ao longo do tempo, é hoje, essas pessoas, né, os baby boomers hoje, se eles se consideram ou não. Então uhum, vai ter também esse ruído. É o que está mostrando é que começou, foi de 0,8, 2,6, 4,2, 10,5, e é isso aqui que chama mais atenção, é como dobrou realmente do millennials para a geração Z. E eu já vou explorar mais um pouco sobre isso. O que que você acha, Agatha? Até onde você acha que é uma superestimativa, voltando aí nas gerações? Eu acho que Hum, a estatística dos millennials já é uma superestimativa. sim. Acho. Vamos primeiro sobre a questão da população geral, 7,1. Você acha que na população geral, o que faz mais sentido? Na população em geral, eu acho até que poderia chegar a 7%, Uhum, porque então, a minha base de incidência de orientação sexual é uma revisão de 2009, que foi a que eu usei para responder o Malafaia, e lá sim, eles davam diferentes estimativas, sim. e para falar para o nosso ouvinte, nem toda pesquisa que afere a orientação sexual é baseada em entrevista, em autoidentificação. Um método que existe é a pletismografia. Pletismografia vai ver a turgidez do pênis conforme estímulos, então colocam lá pornografia gay, pornografia hétero, ou então pessoas nuas. E a história desse método é interessante, porque em homens mede então a turgidez do pênis, o pênis Entendi. fica ereto. Em Uhum, mulheres se mede a umidificação da vagina. sim. Estou sendo transfóbico, né? Ok. E, enfim, mas
Eu só fazer uma parte sobre esse método da platismografia, que começou com os pênis mesmo, porque homem é sempre mais estudado que mulher, nesse aspecto, Sim, isso é né? em tudo. Inclusive, hoje em dia, quando você vai falar sobre qualquer assunto, até sobre saúde mental, que é a minha área, sempre tem muito, 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 muito mais pesquisa sobre homem gay do que mulher lésbica. Uhum, Aí, isso é uma coisa que, para mim, se eu vejo uma feminista falando, há poucas pesquisas sobre mulheres lésbicas na ciência, eu vou dizer sim, é verdade. Eu já tenho, uhum. é verdade, isso é verdade. E voltando, essa revisão de 2009, na verdade, é um capítulo de livro que é o Manual de Genética do Comportamento, do Dawood e colaboradores. E lá, consistentemente, em diferentes pesquisas, as lésbicas sempre eram cerca de metade do número de gays. Então, tem Uhum. essa desculpa, ou essa justificativa de que elas são mais raras, metade da frequência dos gays. E embora ser mais raro não torne mais importante, tanto é que hoje em dia a gente valoriza tudo que é mais raro. Bem, enfim. Mas voltando à platismografia. Então, eu lembro que nesse capítulo de livro, homens gays poderiam chegar a 7%. Então, geralmente era 5 a 7%. Então, por Uhum, isso que eu acho que esse 7% não é tão doido. E aí, as lésbicas constantemente eram metade disso. Então, uhum, 2,5% ou mais das mulheres, né? E, interessantemente, entre mulheres bissexuais são mais comuns do que entre homens. Então, homens bissexuais são mais raros do que homens gays. E uhum. entre mulheres bissexuais são mais comuns do que lésbicas. Tudo isso é muito interessante. E é aí que vai entrar a questão desse aumento, principalmente o aumento que aconteceu na geração Z, porque eu até já te dei uma dica antes, mas quando você pensa sobre o número ter dobrado em 20 anos, aproximadamente, você acha que qual identidade que teve essa maior inflação? Porque eu vejo, boa parte das pessoas tende a acreditar que é a trans, justamente pelos assuntos que a gente às vezes traz aqui, e eu vou entrar mais nisso. Mas, o que é que veja só, aqui está mostrando justamente esse aumento de 2012 para 2021, eh, na identificação a cada faixa etária, você vê que no caso de tradicionalistas, baby boomers e geração X. É uma linha reta, então não mudou basicamente nada, o que faz sentido, porque de novo são adultos, Uhum, entendeu? Então é natural que já esteja bem mais estável. Quando você vai nas dos millennials, você vê que ela vai 2012 perto de 5 e vai para 10, deixa eu ver aqui. Isso. Ela vai dobrando aqui também, sendo que ela vai dobrando, de 2012 a 2021. E uhum, aí, assim, mais ou menos dobrando. E aí, assim, eu entendo que sim, talvez, nesse grupo exista um pouco dessa questão de uma pessoa que, talvez no início, assim, de ser jovem adulto, talvez não tenha se aceitado muito bem ou não tenha, tido a oportunidade de expressar isso de forma segura no seu entorno. E com uhum, certeza, ao longo do tempo, isso na medida que isso vai sendo naturalizado, o número vai aumentando por estarem sendo mais vistos. Agora, perceba que a geração Z, de 2017 para 2021, também dobrou. Então, em basicamente 4 anos, foi de 10 para 20. uhum. Isso aqui, tá vendo a diferença? Que começa lá embaixo, uma linha reta, aí depois vai inclinando, aí chega na geração Z e faz isso, isso aqui, isso não é natural, Não. isso não é natural. É assustador que ninguém é assustador que não que ainda tenha gente que veja isso e diga: "Não, isso é totalmente explicado Uhum, pela questão da aceitação". Isso não é natural, não é. é. E E- aí que entra a questão, quando você vai analisar isso, por identidade, aqui, desses desse grupo aí de pessoas, desses 7% da população que se diz LGBT, 57% estariam na categoria bissexual, o que vai totalmente contra o que você comentou antes. Perceba é. que, dentre os LGBTs, 14% são lésbicas, 20 são gays,
10 são trans, 4,3 são unicórnios e 56,8 são bissexuais. Isso faz sentido para você? Não. Não faz nenhum sentido. Dei um selinho na amiga quando eu estava bêbada, agora eu sou Exato, bissexual. exatamente. Não, é. A mesma coisa se mostra na população geral. Então Uhum. você vai ver que veja que interessante. Isso me chamou bastante atenção. Você tem 1% da população de lésbicas, 1,5% de gays, você tem 0,7% de trans, o que eu achei incrível, que é sim, Inflado assim, já. é inflado, sendo que não é tão inflado como bissexual. Não é Uhum, tão inflado como eu imaginei que poderia ser, porque tem gente que realmente coloca para sempre mais de um. uhum, Inclusive, uma certa associação nacional aí sim. fez um cálculo grosseiro, horrível, de uma pesquisa, e saiu dizendo que no Brasil 1,8%, se eu não me engano, da população é trans, o que não faz o menor Não. sentido. E eles basicamente pegaram o que aconteceu? Eles pegaram uma pesquisa que dizia que 9%, 9 não, que 0,9% dos homens eram trans, 0,9% das mulheres eram trans, e somaram 0,9 com 0,9 e deu 1,8. Elas Isso fizeram essa conta, eu fiquei em choque. isso é falta de ensino fundamental, É bem feito. Eu fiquei em choque com isso. São as mesmas pessoas que querem que a gente leve a sério os dados que saem por aí Uhum, divulgando, e que a Anistia, a ONU, a Globo uhum, divulga como sendo inacreditável a burrice. Mas enfim, continuando. Porque para quem não entendeu o problema, é que você está pegando 2 populações diferentes. Na verdade, deveria ser justamente 9, entendeu? Porque metade das pessoas são homens, metade das pessoas são mulheres, então deveria ser 0,9 essa pesquisa. Mas elas acharam que era 1,8. Enfim. uhum, E aí, por isso que eu acho o 0,7 razoável dentro da loucura que a gente está vivendo, mas uhum. caramba, 4% da população inteira ser bissexual, tu acha? Eu gostaria de ver quantos desses são mulheres. Devem ter muitas mulheres. Não, isso vai aparecer, isso vai aparecer. Hum, Mas vê só, sobre a questão da geração Z, é aqui que mostra, porque a hum, gente fala bastante sobre o boom que está tendo de pessoas se identificando como trans hoje em dia, uhum, de um modo que na geração X, 0,6 se identificavam, nos millennials 1% e na geração Z 2,1%. Esse negócio, pelo menos do millennials para a geração Z, de ter dobrado, existem várias explicações. Eu sei que a sua favorita que você mais comenta é sobre a questão da disforia de Disforia de início rápido. início rápido. Uhum. Tenta resumir rapidinho o que é. Bem, são geralmente adolescentes, sexo feminino, e é um grupo que já tem problemas de autoaceitação do corpo, tem bastante anorexia. Quando houve a criação do diagnóstico de bulimia, foi o grupo em que explodiu o número de Sim. bulímicas. Então é o mesmo grupo que agora tá, porque não gosta de passar batom, acha que é homem, e aí fala que é trans, quando não é nada disso. E É. começou a aparecer de destransicionadores, Uhum. todos que eu vi eram mulheres Uhum. biológicas. Nessa questão que você está comentando, o problema central é que são pessoas que, às vezes, de fato, desenvolvem disforia, que é a questão do desconforto com o próprio corpo, mas essa disforia não está vindo de uma identidade sexual real e Uhum, que tem um traço biológico por trás. Vem de traumas ou então por questões não questão ideológica, não, mas tipo, são pessoas que confundem certos sintomas com uhum, disforia e acabam entrando no processo de transição médica e, obviamente, quando ficam mais velhas, de transição, voltam atrás nisso. Isso em si é um problema. Mas eu também não acho que esse negócio de ter dobrado seja de pessoas que teriam, em teoria, essa disforia. Que, enfim, é um uhum, negócio bem complexo. Eu gosto sequer de chamar de disforia, eu acho que é bem mais complexo do que isso. Eu uhum, acho que o problema no aumento de pessoas se considerando trans não é dessas meninas
que desenvolvem disforia sim e começam uma jornada médica. É de pessoas que não sentem disforia e se consideram trans. São as Isso, pessoas que literalmente é o cara que passa um batom, pinta a barba de rosa e fala: "Sou trans não binário". Uhum. São Não essas binário. pessoas, porque são pessoas que podem se dizer trans sem comprometimento, sem fazer nada sobre isso. É Uhum. simplesmente uma palavra, um rótulo. São essas pessoas que estão explodindo. Eu posso Uhum. conversar um pouco mais sobre você depois. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: por mais que a gente tenha a impressão que talvez essa explosão de identidade LGBT seja culpa da população, em teoria, trans, porque foi 0,6 para 1 para 1,2, não chega nem de perto o que realmente está acontecendo e que realmente é o valor desses números, né, que realmente está fazendo peso nesses números, que é a bissexual, que foi, aqui na geração X, de 1,7, de millennials para 6 e agora para 15. Uhum. Uhum. Você tem noção do que é isso? Você tem noção É. que 15%, 15% Pois é. E tá ali mostrando que entre as mulheres é bem mais, né? Exato, é 3 vezes mais. É. Que curioso, né? O que Então, você tem a dizer sobre isso? o que eu tenho a dizer sobre isso, eu tenho um vídeo já sobre isso no meu canal no YouTube, mas eu vou explicar. Saiu essa pesquisa mostrando com pletismógrafo, esse instrumento que Sim. media a umidificação vaginal, e elas reagiam a todo tipo de estímulo. Elas mostravam umidificação para pornografia hétero, pornografia gay, até para animais fazendo sexo. E Uhum. então, aí, quais foram as Tem uma coisa manchetes? engraçada. Você percebeu que, por exemplo, quando vai ver agora isso aqui mostra justamente a questão da geração Z. Hã, como é que pode? Achei engraçado que As eu posso mulheres ter sempre são os sim, mais sim, mas o que é frequentes. curioso é que tem tipo bissexual, gay, lésbica, beleza. O que eu tô É. achando engraçado é que no lésbica tem 1,9 mulher, 0,1 homem. Quem foram os homens que colocaram lésbica? Bem, eu sempre ouvi a piada que eu sou lésbico, né, do que Gente, pelo os amor de héteros. Deus. Mas para eu falar, tá, a pesquisa com pletismógrafo mostrou que as mulheres, eu quero uma coisa que já era sabida na literatura, as mulheres são mais flexíveis sexualmente que os homens. Então, Uhum, a sim. pesquisa, o fundador do método de pletismógrafo, começou com os pênis, para medir se o pênis inchou ou não, é o Hum. Kurt Freund. Freund, como se escreve amigo em alemão. E o Kurt Freund, ele era um behaviorista e ele estava pesquisando como fazer a cura gay. Que E, legal. é, Muito obrigada. e um dos grandes objetivos desse grupo de estudo de sexualidade no behaviorismo era provar que a psicanálise estava errada. Nossa, que É, conjunto curioso de crenças essas pessoas sim. tinham. E, pois é, mas aí no meio do caminho, e também por causa do iniciozinho do ativismo gay, no bom sentido, ele mudou de ideia, o Kurt. Hum. Porque ele viu que não, entre os homens, a orientação sexual não era maleável a estímulo ambiental. E o que os behavioristas tentavam fazer? Eles davam um choque quando o cara ficava excitado vendo pornografia gay ou um homem pelado, ele dava um choque, alguma coisa assim, um estímulo negativo para associar a tendência homossexual a algo negativo. Essa é a Uhum. tentativa de cura gay, que não funciona. E ele viu, então, ele fazia o teste do pletismógrafo depois dos testes e o cara continuava se excitando com as mesmas coisas. Aí ele viu, não, então é uma coisa intrínseca ao indivíduo e que não é passível de ser mudada ambientalmente, por intervenção ambiental. Uhum. E daí ele terminou fazendo campanha para descriminalizar a homossexualidade na Tchecoslováquia, onde ele trabalhava. Enfim, O arco de redenção. arco de redenção, né? Enfim, Sim. mas aí o pletismógrafo feminino, que mede a umidificação, mostrou que nas mulheres não é tão estanque, tão Sim. estática a preferência. Então, então elas se excitam com todo tipo de estímulo. Uhum. E aí, qual foi a manchete burra na época? E eu estava em Cambridge nessa época, eu até dei entrevista para a Jovem Pan para esclarecer sobre essa pesquisa, porque as manchetes estavam assim: não existem mulheres heterossexuais. Claro, é É, claro que estariam assim, porque é é, claro que
sempre quando esse tipo de pesquisa surge, ela é politizada, principalmente por grupos feministas. Uhum, Por exemplo, essa questão que você falou de você perceber que mulheres são sexualmente mais fluidas do que homens, feministas radicais amam, porque isso uhum, ajuda na premissa delas de que a heterossexualidade é aprendida e uhum, que é a versão radical da premissa, qualquer mulher pode desaprender a ser hétero e uhum, ser lésbica também, uhum, e assim lutar contra o patriarcado, porque para lésbicas políticas é interessante que mais mulheres sejam lésbicas, porque elas sim, acreditam que uma forma de libertação feminina é tirar o potencial reprodutivo dos homens. É toda uma uhum, cisma nesse sentido, mas elas uhum, realmente acreditam que a heterossexualidade é aprendida pelas meninas e que é possível sim, com esforço, hã, principalmente mulheres bissexuais tornarem-se apenas lésbicas, mas mulheres heterossexuais também se tornarem lésbicas. uhum, O que dá muito errado, assim como dá errado querer transformar lésbica em hétero. sim. Mas E qual foi a minha resposta a essas manchetes tolas? sim. Teve uma que eu não publiquei, tem outra que eu publiquei. A que eu não publiquei é que, bem, se elas reagem até a estímulos de sexo entre animais do National Geographic, você vai alegar que as mulheres são todas zoófilas, todas Sim, pois é. pro-bestialismo? Eu acho que não. Então, para começar, né, então vai com calma, pisa no freio aí, na alegação de que não tem heterossexual entre mulheres. A resposta que eu publiquei foi que há uma diferença entre excitação fisiológica e excitação psicológica. E é até confuso para algumas mulheres, eu falei os casos de confusão, porque algumas mulheres se excitam e têm Uhum. orgasmo, inclusive, algumas ao serem estupradas. Isso é um endosso do estupro? Não. Isso significa que ela tem uma preferência sexual pelo estupro? Também não, porque é uma estimulação mecânica. É Sim. como nos homens que andam de ônibus, muitos têm uma excitação, ficam eretos com o balanço do busão. Agora o cara essas doideiras queer, que a atração sexual dele é pelos ônibus? Acho que não. Então, é essa distinção que eu fiz entre excitação fisiológica e psicológica, e que a psicológica é que importa. E é ali que vai estar a heterossexualidade feminina, que é, sim, a maioria. Bem, e eu tenho uma teoriazinha para apoiar isso, que é uma teoria muito básica, e talvez não muito conhecida, que é a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução prevê que a maioria das mulheres vai ser hétero. Sinto muito. Então, não é o pletismógrafo que vai derrubar essa previsão tão fácil. Pois é, né. Uhum. Mas aí, assim, vamos levar em conta que esse estudo pediu para as pessoas, assim, é autorrelato, né, Uhum. assinar assim: "Você se identifica como?". Aí a pessoa marca. Aí, às vezes, você marca mais de uma, porque se a pessoa for trans e Hum. go se for mulher trans, ela gosta de mulheres, ela vai marcar trans e lésbica ao mesmo tempo, É. entendeu? Mas no geral vai ser só um, porque, eh, enfim, no geral vai ser só um. Mas aí, o que é que você acha? Você acha que essas pessoas quando você vê, hum a pergunta que eu quero fazer é: o que você acha, em geral, que está acontecendo para o número de bissexuais ter saído de a minoria, ou seja, existir menos bissexuais em comparação a gays e lésbicas, e agora está se tornando esse grupo gigante, especialmente na geração Z? Hum. Pode ser que a escala 15 tenha alguma razão, mas acho que ela é obsoleta, mas pode ser que há certos contextos que excitam que Sim, um homoerotismo pode excitar sim, um homem sim. hétero. Por exemplo, um contexto de dominação. Pode ser que o que ele gosta no sexo é que uma pessoa seja Uhum, submissa a ele. Então pode ser que ele aceite que a pessoa não seja necessariamente uma mulher, uhum. mas não quer dizer que ele não é um heterossexual, que ele não tem essa preferência. Então, eu tô falando, talvez a escala 15 tenha razão, que há uma tendência central, mas que tem um ou outro contexto Uhum. em que um Uhum. estímulo homoerótico também é favorecido por essa pessoa. É É, interessante ver que quando você fala em bissexual, você pode estar falando de uma pessoa que tem uma atração uniforme, ou uhum, seja, tanto faz para ela,
o sexo, Uhum. ou uma pessoa que tem uma preferência clara. Então, uma mulher bissexual que prefere muito mais mulheres do que prefere homens. Inclusive, eu tenho uma amiga que falou pra mim que pra ela a definição de bissexualidade é: me atrai por mulheres e alguns homens. Então, o mesmo confundidor da pesquisa lá da genética, porque aí, Uhum. que é ser gay? É, Você é homem, você ficou com um homem na sua vida, você já é gay. uhum. É, Então naquele o que caso. que é? Nesse caso, como é a própria pessoa dizendo: "Eu sou isso", É, é um pouco mais uhum. seguro do que simplesmente dizer: "Eu É, eu então, beijei um cara uma vez, aí eu entrei nessa exato. Então categoria". eu gostaria de mais pesquisas com métodos Sim, mais objetivos de sim. aferir a orientação sexual. O pletismógrafo tem seus problemas também. Parece que uma parte dos homens, eles ficam eretos ao ficarem nervosos. Então, no contexto É. da pesquisa da ansiedade, pode ser que eles se excitem com uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está vendo. E não Uhum, é uma excitação realmente, é só uma ereção por nervosismo. Então, tem mais, eu acho que por mais que o pletismógrafo tenha problemas, são muito menores e mais sistemáticos do que os problemas da autoidentificação, né? uhum, Então, aí vai depender, por exemplo, da ideologia política. Porque se você é de esquerda, é um homem predominantemente heterossexual, que ficou com um homem só na vida inteira, aí você vai dizer, sou bissexual. E se você for de direita, não. Inclusive, você vai uhum. esconder que fez alguma coisa Sim. homoerótica na sua vida, né? Então, Uhum, se a nossa avaliação das orientações sexuais está dependendo até de ideologia política, há algum problema metodológico aí. Tem muitos uhum, confundidores, né? uhum. Então, Falando em problema metodológico, você também, né, tem algo para mostrar pra gente? eu vou mostrar para vocês parte de um vídeo meu, que tem um clipe do Fantástico, que, que mostra, assim, o problema de quando o buraco é muito mais embaixo do que a gente estava discutindo aqui. Ok. E esse buraco que é mais embaixo é falta de o básico de metodologia científica, que é, por exemplo, ter uma amostra representativa, que é geralmente buscada por método aleatório. Então tá aí, é uma matéria do Fantástico, esse vídeo meu é de novembro de 2015, e eu vou mostrar para vocês só a ceninha do Fantástico e não a minha resposta. Tá vendo? Religião, futebol. Opa, religião? Religião é um dos aspectos que definem a geração Y. É o que mostra uma pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul e obtida com exclusividade pelo Fantástico. Entre jovens solteiros do Brasil inteiro, de 18 a 34 anos, 34,3% se disseram católicos, 15% evangélicos, 6,7% dizem ter fé sem religião. Mas o que chama a atenção é que 25,5% disseram não acreditar em Deus. E olha o Lucas aí. Calma aí. Quer dizer que Ok, então Você não vai mostrar, por que não vai mostrar seu vídeo? eu posso mostrar, mas aqui um eu vou tocar para frente aí. 33,8% dos meninos se declararam homossexuais ou bissexuais. Uhum, 22,4% das meninas também. olha, dizer que um em Ok, eu não. É só isso mesmo, eu vou até fechar. Assim, ei, quem quiser ver tudo, vai lá no YouTube. Ó, 36% dos jovens solteiros são gays. Duvido, é o meu título. Bem, o que eu descobri olhando isso aqui? Que eles fizeram essa pesquisa com a amostra de universitários. E aí, ah, universitário já tem um monte de tendência, né? E na época, isso é 2015, ainda estava dentro daquele fenômeno do novo ateísmo, né? Que muita gente deixou depois, inclusive líderes que eu conheci dos novos ateus, hoje são cristãos de novo. Então, estava nessa onda cultural de modinha do ateísmo, então tá tudo errado. Não dá pra, 33% é viado, então um em cada 3 homens que eu conheço é viado. I wish, rapaz, quem dera. eu ia falar exatamente isso, você estaria muito feliz se isso fosse verdade. É, E e é ele bizarro, não. e é bizarro que, assim, uma pessoa estava estou editando aqui uma matéria para o Fantástico, e aqui está dizendo que uma a cada 3 caras é gay, que eu estou achando normal, não vou questionar isso não, vou É, passar aqui na televisão.
Não, é ridículo. Então, isso é falta de ter justamente essa base teórica, de ver Sim, se há uma mínima plausibilidade. Então, o jornalista não olha, tem base teórica. se você for vou falar da minha vou Hum. falar da minha faculdade, que inclusive é privada, não é nem pública. Se você for usar ela para poder fazer uma análise demográfica, você vai achar, principalmente no curso de psicologia, você vai achar que 90% da população é mulher, porque você tem várias mulheres e um ou outro homem, inclusive inclusive os que tinha de homem, alguns já não são nem mais homem. Então Ok. só vai abaixando, Aham, entendeu? sim. Então assim, só tem mulher, e onde tem homem é difícil você achar um hétero. É muito difícil. É muito difícil. Em psicologia, principalmente. Mas na própria faculdade, minha gente, você vai comparar, sei lá, o curso de direito, você vai achar que não existe gay. E Uhum, no curso de psicologia vai achar que não existe hétero. Mas no geral, você vai achar que metade dos jovens usam maconha, que, é. né? Aí é como se fosse lá no diretório da campanha do Bolsonaro para calcular quantos gays existem na população. Você vê, É, 99,99999 da população é hétero. Aham, é mesmo. sim, sim, sim. Ou então você vai entrar no avaliar pelo plenário do PSOL e você vai perceber, ué, não tem brancos. É. Ai, ai, esse é outro assunto do que a gente vai tocar ainda. É, foda, foda pra caramba. Também, uma outra coisa, a percepção das pessoas, porque além daquela imagem que eu trouxe primeiro, tem uma outra imagenzinha que Hum, ficou bem popularzinha, que é cadê? Pronto, que é essa daqui, e assim, eu sei que essa chamou mais a sua atenção e foi a que mais se popularizou, mas quando eu fui olhar no site e prestar atenção, eu vi que tem 2 versões. Você pode explicar para a gente a diferença entre essa imagem aqui e essa imagem aqui? Foca no isso aqui é basicamente vendo isso aqui é uma pesquisa que hum, pergunta para as pessoas quantas pessoas você acham na população que são uhum, tal coisa, de uhum. 0 a 100%. E Aí em aí laranja você tem a real estatística, e em azul é o que é a percepção da pessoa. isso. Sendo que aí tá vendo que, por exemplo, em trans, que a real seria 1, nessa imagem tá dizendo 20 e nessa tá dizendo 12, eu quero que você explique, porque isso causou uma confusão realmente nas pessoas. Que eu estava dizendo: "Nossa, como assim que a proporção aí das pessoas foi 20, mas tem outra de 12 aqui?". Que tem pesos, né? Weighted Uhum, sim. responses, né? Explica o que é isso. Não sei, explica você. Eu vou jogar. É tipo a média ponderada. Você Ok. tem cada grupo, você divide antes pelo tamanho do grupo dentro do total, algo assim. Faz tempo que eu não faço média ponderada. Idiota. Tá, mas então vamos pra gente não ser muito enviesado, vamos usar essa aqui. O que que tá É acontecendo? a mediana, Agatha. A A mediana, então, mediana, a é mediana, isso. aquele valor que divide metade da amostra para um lado, metade para o outro, tá? O que está Uhum. no meio. Não é a mesma coisa que média. Sim, Explicando para o ok. pessoal. Uhum. Então, a real proporção de quem tem uma renda de mais de US$ 1 milhão por ano é próxima de zero, eles arredondaram para zero. É estimada pelos respondentes da pesquisa que seria 10% da população, que ganha mais de 1 milhão por ano. Transgêneros, 1% é a real, mas isso já é uma superestimativa. E eles acham que é 12%. E eu vou contar uma anedotinha que quando eu queria ver umas séries que só tem no Hulu, HULU, ele é um serviço de streaming que surgiu junto com a Netflix, mas só tem nos Estados Unidos, até hoje só tem nos Estados Unidos. E então eu pagava um VPN para ver o Hulu no Brasil. Uhum. E aí eu pagava o mais barato, que ainda tem propaganda, então eu via as propagandas americanas. Sim. E assim, se você for calcular quantos americanos são negros com base nas propagandas, eu acho que dava uns 50%, 70%, se brincar. Uhum. 70% dos americanos são negros, segundo a propaganda. Então, né, dependendo do que as pessoas estão vendo,
eu entendo essa sobreestimativa aqui. Então, transgênero, que é um tema que está em voga, então eles estão achando que 12% da população é transgênero. Uhum. Então, a renda, mais de $500 mil por ano. Eles acham que é próximo de 20%, mas o real é 1%. Muçulmanos, o real é 1%, eles acham que é 20%. Nativos americanos, 1%. O real, 20%, eles acham que é 20%. Que bom que seria, né, se fosse 20%. Uhum. Os índios foram dizimados mesmo nos Estados Unidos. E assim por diante. Vegano ou vegetariano, 5% é real, e os respondentes estimam que 1/4 da população é vegetariano ou vegano. Nossa, como assim? É. Jesus. Pois é. E aí, tem até uma sugestão do próprio site sobre por que que isso acontece. Eu vou mostrar para você aqui. Aqui. Você pode ler para o pessoal? Por que a matemática demográfica é tão difícil? Em um meta-estudo recente, se sugere que quando se pede às pessoas que elas deem uma estimativa que elas não têm certeza a respeito, como o tamanho da população, elas tendem a reescalar, a reajustar as percepções de uma maneira racional. Então, é racional, mas na falta de dados. Uhum. Quando a experiência de uma pessoa, a vivência de uma pessoa, sugere um valor extremo, como uma pequena proporção de pessoas que são judias ou uma grande proporção de pessoas que são cristãs, elas muitas vezes presumem, razoavelmente, que as experiências são enviesadas. As experiências delas são enviesadas. Em resposta a isso, elas ajustam a sua estimativa anterior do tamanho do grupo de acordo Elas ajustam uma estimativa anterior. delas próprias, né? Sim. Do tamanho de um grupo, de acordo com mudar para mais perto do que elas percebem que é a média do tamanho do grupo. Isso é 50%. Isso pode facilitar, melhorar, né, a estimativa errada em pesquisas, como a nossa, mas isso não exige que as pessoas negociem pela restrição da soma das proporções dos grupos dentro de uma certa categoria para 100%. Esse processo de raciocínio, referido aqui como a reescalada, o reajuste baseado em incerteza, leva as pessoas a sobreestimar sistematicamente o tamanho de valores pequenos e subestimar o tamanho de valores grandes. Também explica por que as estimativas de populações mais perto de 0%, por exemplo, pessoas LGBT, muçulmanos e nativos americanos, e populações mais perto de 100%, por exemplo, adultos com um grau com formação no ensino médio, ou que têm um carro, são menos precisas do que as estimativas de populações que são mais perto de 50%, tais como a porcentagem de adultos americanos que são casados ou têm um filho. Interessante isso. Então, na incerteza, as pessoas pegam coisas que elas sabem que são infrequentes e puxam um pouco mais para perto de 50%, Uhum. e elas pegam coisas que elas sabem que são muito frequentes e também puxam mais para perto de 50%. Né? Uhum. Quando elas são empurradas contra a parede e falam, estima aí para mim. Aí elas fazem isso. Uhum. Curioso. Interessante. E aí, a gente pode encerrar esse assunto aqui, porque Podemos. ok. Então, pelo menos é uma explicação alternativa, né, às mais sinistras, né? Mas, no caso, é uma estimativa dos respondentes da pesquisa, não tem nada a ver Uhum. com Uhum. com a inflação dos bissexuais que a gente falou. Uhum. Você tá dizendo que o meu vídeo tá atrasando um pouco? Não mais, não mais. Pode continuar. Ok. Abre aí, por favor, Ali, faça um favor para mim. Hum. Abra aí uma certa thread de um certo portal muito interessante. Ok. Vamos lá. Então, foi uma das coisas, eu até falei, foi uma das coisas mais mentirosas no nível Orwell que eu vi em muito tempo.
Eu tenho que achar aqui no meu perfil, que é uma matéria da Catraca Livre, que eles transformaram num fio no Twitter para divulgar a matéria, né, para chamar os leitores. E aí, só tem que achar aqui. Aqui. Essa aqui é minha resposta ao fio completo. Eu dei várias respostas a eles. E fala da Lia Thomas, que ganhou o campeonato universitário de natação feminina nos Estados Unidos e é trans, e tem vantagem, né? Como eu já escrevi em textos, tanto no meu blog quanto na Gazeta do Povo. Tá, ok, mas leia aí pra gente. Deixa eu dar um zoom. Essa linda divulgação científica que foi feita. Uhum. Então, algumas pessoas falam, nossa, foi apropriado que eles lançaram isso em 1º de abril. Não, mas as respostas vieram de 30 de março. Então, a Entendi. Catraca disse, existe algum tipo de fundamento nas críticas contra pessoas trans no esporte? Ou não passam de mimimi preconceituoso? Só tem 2 opções, né? Sim, Ou só tem você, duas. né? O único motivo para estar criticando a inclusão de trans no esporte, e nem falam que é no feminino, que é só no feminino que dá problema. Por quê? Uhum. Porque homem trans, que é, né, tem sexo biológico feminino e transicionou para o masculino, eles não têm vantagem, né? A vantagem dada pela puberdade, a puberdade é a masculina que dá vantagens físicas. Uhum. Conversamos com especialistas. Claro, E aí porque, que a tipo, não coisa... somos nós falando, são Aham, cientistas especialistas no sim, assunto, sim. Eu acho que sempre muito confiáveis. acho que tem até um termo especial para isso no jornalismo, mas não sei qual é. A foto da nadadora estadunidense, Lia Thomas, americana Lia Thomas, aparentemente isolada no pódio após tornar-se a primeira pessoa trans a conquistar o título da Associação Atlética de Universitários em todos os esportes na tradicional Liga Universitária Americana, acalorou o debate sobre a inclusão de atletas transgênero no esporte. Acalorou. Lia foi Calorou. campeã na categoria de 500 jardas livres e, como de costume, opiniões sem Sem fundamento. fundamento inundaram as redes sociais. Porque, assim, o que os seus próprios olhos te contam, você tem que duvidar para aceitar a Sim, opinião dos especialistas. sim. Aí tá a fotinha da Lia. Mas, afinal, existe paridade competitiva entre trans e cisgênero? Cisgênero, para quem não sabe, é quem não é trans. Segundo especialistas, a resposta é sim. A disputa é justa. Que bom que eles avisaram isso. Que Já pode bom. encerrar aqui, tá? Vamos embora Pode pra cá. encerrar, né? Fecha a conta. E aí eu me pergunto, todo mundo sabe que a puberdade masculina deixa os meninos mais altos que as meninas. Então, ficar tomando hormônio no processo de transição de transexuais, ele encolhe o esqueleto? Só isso que eu quero Não, saber. Ele encolhe o não, esqueleto? não. Então, a disputa não... Antigamente, inclusive é interessante, antigamente eu tinha incômodo com isso e eu até queria. Eu tenho 1,70 e eu Hum, achava que era alta demais. você Mas depois eu achava... percebi, eu achava, assim, por questão de insegurança mesmo. Sei, sei. Mas hoje em dia não, eu sou muito feliz com a minha altura. Inclusive quando eu me comparo com algumas pessoas aí que tem 1,80, porque são Uhum. aquelas pessoas que não dá para disfarçar. Eu sei que no flerte heterossexual tem muitas mulheres que até cobram que os homens ponham a altura lá no Tinder. Elas querem saber a altura deles. E tem Sim, porque vários elas têm tweets. medo, é porque elas É. costumam ter medo de aparecer em público, elas muito altas com um homem muito baixo. Uhum. Causa esse tipo de insegurança, Ou então entendeu? é uma preferência mesmo, a gente já tem medo. Não, com certeza, mas também você sempre tem que ter um tipo de, quando a gente vai falar sobre esse assunto, medir aquilo que é talvez de mau gosto ou aquilo que vem em qualquer assunto. Quais Uhum. são aquela decisão que a pessoa toma, aquele comportamento, ele vem de maldade ou ele vem de uma insegurança ou alguma questão mais Uhum. delicada? A gente tenta ter esse tipo de nuance, mas continuando. Aí começam os especialistas. Então, Vamos lá. começando com o Alexandre Sade. Sim, sim. Cria-se um dragão, um fantasma, onde não deveria existir, afirma Ok, Alexandre Sade, coordenador ok. do Ambulatório de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do IPQ, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. A maior parte do tweet é as credenciais. Sim, exatamente. A paridade é uma preocupação que não deveria existir. Não deveria existir. Não Mesmo. deveria. Não. Pois é.
Então, se é um esporte que, como o basquete, por exemplo, que a altura já é uma vantagem automática, não se preocupa, não. Com a transição de gênero, o corpo se adequa. No Então, início, ai, Jesus, tá. Quando terminar, eu começo a aham, comentar, vá. continua sabendo. No início não há essa paridade, mas é uma questão de meses ou anos, vai depender de cada pessoa. Quando isso se estabelece, aí não existe vantagem, não existe privilégio. Ou seja, Quando se estabelece que, é, meu Deus. quando o negócio é se estabelece, que ainda nem se sabe, se é possível estabelecer, pode ser que um subconjunto sim, mas a regra geral não. A puberdade masculinizante é muito forte. Você sabe há quanto tempo ela estava tomando hormônio antes? Pouco mais de um ano ou 2 anos. Um ano. Um Um ano. ano. É. Amor, querido. Aí, depois eu vou trazer um vídeo comentando algumas coisinhas também, mas a questão é o seguinte: em um ano de mudança, a maior mudança que você vai ter é que você vai chorar pra caramba. De resto, não muda tanto, não. Especialmente questão física. Não, gente, não. Assim, se fosse uma questão. Tem gente que tá nisso há 7, 8 anos e ainda percebe coisas novas acontecendo e mudando. Um ano, não. Um ano, não. Um Uhum, ano, não. E isso as coisas que podem mudar. Tem outras que não podem, que vão uhum. ficar lá para sempre. E o critério do Comitê Olímpico Internacional, que mudou nas últimas Olimpíadas, inclusive, depois de uns fiascos desse tipo, como a vitória da Lia Thomas, era isso, que por um ano a atleta trans deveria ter a testosterona abaixo de não sei quantos nanomoles lá. Um ano só, como se mudasse muita coisa. Não, não. Continuando. Pode mudar muita coisa em questão, algumas questões estéticas, o, a mudança na distribuição de gordura, mudança Nas no, emoções, como você falou. sim, mudança na questão do desenvolvimento de algumas coisas, por exemplo, mama, Hum, mas mudar drasticamente questões que envolvem estrutura óssea e uhum. assim, formação básica de músculos, não, É, não. porque não é só o esqueleto encolher, como eu brinquei. Sim, Tem a densidade dos a ossos. densidade, pois Né? é. Você pode até esteticamente parecer que mudou muito, mas, assim, Uhum, algumas coisas são só estética mesmo. uhum. Continuando. Lia iniciou terapia de reposição hormonal no primeiro semestre de 2019. Ah, tá aqui a informação. E realizou testes de testosterona por 36 meses. Uhum. Aqui o outro especialista. Então, o que alguns notaram, e que eu acho meio maldade, é que ele é especialista em educação física e é gordo. Mas, Ai, a parte o ad hominem, vamos lá. Segundo Eric Seger de Camargo, formado em Educação Física e mestre em Educação pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu primeiro mestrado, a pergunta sobre a paridade física entre pessoas trans e cis carrega pressupostos ideológicos e não ideologia é só dos fisiológicos. outros. E não fisiológicos. Aham. Ou seja, dizer que meninos ganham vantagens na puberdade físicas que meninas não têm, é um pressuposto ideológico, não é um fato observável. Uhum. Inclusive, no meu texto da Gazeta do Povo, eu coloco lá a diferença entre crianças. Já é observável entre crianças de 8, 9 anos. Os meninos têm vantagem para correr, mais rápidos, etc. Aqui, o É, próximo. Esse aí, deixa eu ver aqui. hum. Esse me deixou puta. Esse aí, leia aí. Eu fiquei muito A puta com isso. transição de gênero provoca uma transformação física profunda, diz a catraca. Aí o Seger continua. Para homens trans, o período inicial de transição é parecido com a puberdade de um cisgênero, explica Seger. Dentro de um referencial cis, estes dados mostrariam uma equivalência com as referências cis. Ele é tão desonesto que ele passa a thread inteira falando sobre mulheres trans e na hora de falar sobre a transformação física profunda, ele fala de homens. De homens trans, que não têm Porque são os vantagem. únicos que não. Já dá. É Ódio, desonestidade. ódio, É ódio, ódio, desonestidade. ódio. Porque essa é a questão. Gente, testosterona sobrepõe estradiol. É isso. Uhum, É por isso que mulheres trans têm vantagem e homens trans não. E ele, nossa, desonesto demais. uhum.
Existem mudanças físicas que podem modificar parâmetros esportivos, mas isso também depende da experiência de treinamento de cada pessoa. Ou seja, a hormonização em si não vai transformar alguém em atleta. Mas essa Mas não é a não é a questão. questão, querido. Ódio, Ah, ódio, ódio. a repercussão do caso com Lia, portanto, faria parte de uma ideia tacanha sobre a transgeneridade. Sade rejeita a necessidade de se criar grandes questionamentos, grandes discussões. Competir é um direito dessas pessoas, conclui. Ou seja, cala a boca. Se rejeita a necessidade de É, criar é, questionamentos, então ele não é. aceita questionamentos e diz: é Uhum. isso, é um direito, é isso. Debater pra quê? Eu tô certo, você Não. tá errado, Como é tem que que calar a pode boca. ele falar? As É. pessoas rejeitam a necessidade de se criar grandes discussões. Ele não está criando grande discussão, ele está literalmente dizendo: é isso e acabou. É. Uai, e o Meu outro Deus. fala quase isso literalmente, ó. Vale lembrar que neste momento a participação de pessoas trans em competições internacionais é muito pequena, numericamente falando. E daí? E daí? Mais um motivo para ser suspeitado da vantagem, porque é um número pequeno de atletas e vão lá para cima no ranking. Sim. De imediato, pondera Seger, é preciso criar condições de equidade para pessoas trans praticarem esportes em todos os níveis. Ponto final. Aí Ponto final. eu perguntei em qual manual de condicionamento físico, de biologia, está o termo técnico e científico equidade, que eu não achei, Hum, né? Então parece mais uma fala de um ideólogo. sim, É, curioso. no fim de 2021, o COI, Comitê Olímpico, publicou as diretrizes para a inclusão de atletas trans em federações internacionais no item de não presunção de vantagem esportiva. O COI, ele estava reformando esse critério que eu falei, de 1 ano com testosterona abaixo de um limiar. Porque deu merda, aí ele reformou, ele abandonou o critério antigo e adotou um novo, que também não resolve grande coisa. Basicamente, ele transferiu a responsabilidade para os outros, que é o que está acontecendo nesse caso aqui também. Uhum. Porque também nos Estados Unidos tem lá um órgão que poderia ter dado uma regra para todos, mas não, deixou cada um a decidir. E aí essa aí de atlética, essa organização de esporte atlética universitária, aí ela também se acovardou, e, Uhum. né, porque todo mundo está com medo de insultar ativista identitário. É politicamente correto, fora de controle. Prossegue. Prosseguindo, nenhum atleta deve ser impedido de competir ou deve ser excluído da competição com base em uma vantagem competitiva injusta, não verificada, Não verificada. alegada ou percebida, devido às suas variações de sexo, aparência física e ou status de transgênero. Só uma coisinha. Ninguém deve ser excluído a partir de uma vantagem percebida. Tipo, eu vou aqui É. competir no. Vou aqui competir em basquete. E dá para se perceber que eu estou usando uma perna de pau. Uhum. É uma vantagem só percebida. E Porque tem que ser científica, Agatha. tem que alguém fazer Tem que a medir sua pesquisa. perna de pau. Aham, Tem que exatamente. fazer estatística, tabelas e gráficos, que se não for científico, não interessa. Entendeu? Não interessa, tem que ver, tem que passar pela revisão por pares, É, para é. saber se é realmente uma perna de pau, ou Isso se não é um aqui, perna de pé. isso aqui dá para ver claramente nesse fio. Se lê meu texto que eu falei, tem um conflito de valores. Que você tem Uhum, a inclusão, que é a obsessão dos ativistas progressistas identitários, versus a meritocracia, que é a uhum, intuição moral do esporte, que um quer vencer o outro, né? Então, e nesse conflito a catraca fica do lado previsível. uhum. E aí tenta colocar uma aura de respeitabilidade com especialistões, né? O que dá mais raiva é que nada disso aí diz qualquer coisa sobre aceitar pessoas trans na sociedade e Uhum. diminuir estigma. Não tem nada a ver com Isso isso. aumenta o estigma. Isso aqui é um tiro no pé. Aumenta, essa é a questão. Quando eles falam que ou você aceita essa situação ou você é transfóbico, você tá jogando as pessoas a serem mais transfóbicas, Sim, entendeu? é o Porque não tem responso. nada a ver. O que é que tem a ver você dizer: "Olha, fulano aqui pode ter a liberdade aqui de fazer tais e tais coisas com o corpo", e num sentido lógico e prático, viver a vida enquanto esse sexo que se apresenta dessa forma mais intuitiva ali, e ser reconhecido dessa forma legalmente e passar por tais situações. Isso não tem nada a ver com dizer: "Essa pessoa gigante aí pode",
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por favor, parem de dizer que uma coisa tem a ver com a outra. Por favor. Você só tá Ó, prejudicando a gente. essa foto até o Milton, aquele comentarista esportivo, postou falando, tipo, só uma exclamação. Ele nem deu um argumento nenhum. Nossa. Que olha, todas as concorrentes da Lia, isso é na largada, todas já caíram na água porque o impulso das pernas delas foi bem mais limitado. E olha o impulso das pernas da Sim, Lia. sim. Tá voando ainda, né? Então, assim, é só percebido. Só Tá percebido, percebido. né? Eu te mandei, veja só, eu te mandei um vídeo da Blair White, por quê? Eu sou preguiçosa e ela já fez compilado de várias coisas importantes sobre esse caso, então a gente vai comentar por cima. Parabéns, conteúdo premium. Oh, ok. Deixa eu colocar aqui na mesma aba, ver se já automaticamente foi para lá. Tá. Nossa senhora. O que você. Ei, uma coisa importante. O que você acha sobre essa afirmação aí, que você inclusive fez? Sim, Uhum. então, eu fiz um texto sobre isso, porque a nomeada para a Suprema Corte do Biden, Ketanji Brown Jackson, ela disse para essa batina do Senado, para os senadores, que ela não sabia definir o que é uma mulher. Legal. E aí, a definição, sim, a fêmea humana adulta, essa é a definição de mulher. Básica. Só que aí eu falei, Tanto é a definição que eu, por ser uma mulher trans, me esforço para parecer uma fêmea humana adulta. exato, então, você se esforça para parecer uma fêmea adulta humana, né? E aí, só que é aquela coisa de moralismo identitário, que se eu der essa definição, eu tô te excluindo, logo é transfobia, logo eu não posso É. fazer. Como Eu não se... faço questão da sua opinião sobre essas coisas, não. É tipo, eu trago a minha própria validação. E eu vejo que pessoas que exigem a validação dos outros, talvez tenham algum problema em conseguir a validação com elas mesmas. Justamente. E aí, só que nesse texto também eu não fiquei só nessa, de ficar repetindo, mulher é isso, ponto final. Aí eu falei, Uhum. mas e eu citei uma coisa que a gente já discutiu aqui no Boletim Toblock, que é algumas pessoas ficam me pressionando para, igual o Easy Nobre fez com questão de raça, para tentar me forçar a responder se mulher trans é idêntica a mulher cis, mulher normal, digamos assim, ou não. Eu falei, eu não vou responder a sua pergunta retórica pegadinha, porque ninguém sabe. E tem mais de um tipo de trans, e aí foi a primeira vez na Gazeta que eu expliquei a dicotomia do Blanchard, que tem Uhum. homossexuais transexuais, que é o seu caso, e tem as autoginéfilas, ou autoginecófilas, que é totalmente diferente o processo delas. E elas na infância, são meninos típicos para o seu sexo, no comportamento. E tem um terceiro tipo, que é o tal da disforia de início rápido. E aí Uhum. eu expliquei isso lá. E falei, Uhum. pelo menos Dentro de uma categoria mais estreita, claro. É. Se você for tentar ser um pouco mais mente aberta, você pode imaginar que a dicotomização de ou você é isso ou você é aquilo, da dicotomia do Blanchard, talvez não seja muito acurada, Uhum, por talvez poder existir outras coisas ali no meio. Mas a grande questão é que os ativistas querem fazer com que a própria existência da autoginefilia seja considerada impossível, uhum. que não É, existe, quando de fato e, existe. e ela captura bem, é uma Captura. dicotomia que captura bem o que está no mundo. Sim, a maioria dos casos, a questão é essa. E, Ela representa a maioria. e a favor dessa dicotomia, o Blanchard, ele redescobriu ela, porque a gente sabe que tem observadores, um muçulmano de 1300 e alguma coisa, que falou a Sim. mesma coisa. Ele fez a mesma distinção entre as mulheres trans. É que ele fala que existem que ele fala sobre homens e fala assim: "Existem aqueles que possuem uma coisa natural e estes não podem ser julgados, e aí existem esses outros que fazem isso por questões de perversidade". E perversidade era a forma que aquela cultura entendia de descrever a coisa que hoje a gente não entende como perversidade, é fetiche, Uhum. mas enfim, é Sim, mais do que fetiche. mais do que fetiche, cuidado com isso. Meu Deus do Mas céu. Enfim, vamos ver a Blair White. Ela mesma vai dizer umas coisas que eu possa traduzir ao Uhum. vivo. Essa é uma imagem importante que eu queria trazer ao assistir o vídeo. É a diferença de como era das Uhum. categorias. Que é Então, justamente o que você estava dizendo.
Que quando era William Thomas, ele tinha um ranking de 400, ele era o 40º, não vou tentar falar o ordinal. Ele E era o que eu nem número... entendo, e que eu nem entendo. As pessoas contam até tão longe. Pois é, mas é o que eu falei também. Eu me irritei, inclusive, com as outras atletas que estavam caladas diante disso, dessa injustiça, porque, porque um grande motivo de elas ficarem caladas é que o esporte universitário, ele abre portas para a elite, né? Uhum, Então era por interesse. E como as crenças do identitarismo são crenças de elite, né? Crenças de luxo, como a gente está sempre citando o uhum. Rob Henderson, que cunhou esse termo, é por isso que fazem autocensura. Então, não acho que é verdade que qualquer um que falar, finalmente, depois da vitória da Lia, uma falou. Uma abriu a boca e parou de fazer autocensura. O que elas tinham feito antes da vitória da Lia? Um abaixo-assinado totalmente anônimo, e Uhum, que umas 40 assinaram, de sim. acho que 100 colegas que ela tem. Só era tudo anônimo. Então, fica difícil de defender, amiga. Você é uma covarde que não se defende, né? É simplesmente assim, me irrita aquela covardia que é meio que proposital, que não se explica. Aí as feministas não gostaram que eu falei disso, as feministas que fazem campanha, né, contra isso, elas me veem como aliado, porque eu escrevo esses textos, mas eu não sou nenhum aliado delas, Coitadas. coitado. Não sou nenhum aliado delas porque elas têm umas crenças doidas também, de que ser mulher é igual ser uma casta indiana, esse tipo de coisa. E gênero é construção social e besteira adiante, né? Aí elas ficaram irritadas que eu perdi a paciência com essas que estão caladas, aceitando a injustiça. Porque muitos desses interesses por trás da autocensura são esses, de ascensão social. Não é nada mais que Uhum. isso. The goal was to make trans women in women's sports look ridiculous and to prove a point. I would É, believe it because this is like a que cartoon. basicamente o que I ela está literally have dizendo an é easier time que isso ajuda a tornar a imagem como algo ridículo. Tipo, olha o que essas pessoas doidas estão fazendo. Uhum. Para quem não conhece, essa é a Blair White, é uma youtuber trans que eu sigo desde 2016 ou antes, né? E ela é muito boa. Acho que ela se considera conservadora, não sei, não tenho certeza, Sim, mas ela já assim, se colocou dessa forma, sim, é. sim, sim. Tem uma outra coisa, volta um pouquinho, pode voltar. Tem uma outra coisa que eu posso criticar, mas no geral acaba sendo. É que quando você é um ponto fora da curva dentro de um grupo, você acaba se destacando. E que acaba sendo o caso dela. Mas aí, pode dar play. look ridiculous and to prove a point. I would believe it because this is like a cartoon. I literally have an easier time believing that this is some sort of plant and a long con to discredit the trans Ela movement acha que é mais than I do provável that the que isso seja tudo armado, seja tipo um plano para poder tornar a questão ridicularizada do que é o que realmente está acontecendo. Ela fala isso brincando. A política que ficou efetiva começando em 2022 dessa organização da Atlética Universitária é que as atletas trans vão precisar documentar os níveis de testosterona específicos àquele esporte, começando 4 semanas antes das seleções do campeonato do esporte. Então, Ok. começando em 2022 e o ano acadêmico de 2022 a 2023, a, as atletas trans vão precisar documentar níveis de testosterona no começo da temporada e vão fazer uma segunda documentação 6 meses depois da primeira. Também vão precisar documentar níveis de testosterona 4 semanas antes das seleções do campeonato. Não sei porque eu repetindo a mesma coisa. A implementação completa dessa política vai começar, ou começaria, no ano acadêmico de 2023 2024. Aí acaba que tudo isso fica inútil porque você está olhando a taxa num determinado momento, sendo que ela está baixa num determinado momento, não significa, não diz nada sobre os efeitos disso a longo prazo, sobre a questão de há Uhum. quanto tempo ela está baixa, entendeu? E os níveis de testosterona no sangue, eles são muito interessantes, eles são sensíveis a contextos culturais e sociais. Por exemplo, homens em briga de bar elevam o nível de testosterona no Sim. sangue. Então, não é tão Você simples.
Quanto você chutaria que eu tenho? Eu nem sei, eu não sei nem qual é o nível normal. Eu vou, só um minutinho, deixa eu abrir aqui, que eu te digo os valores de referência. É o seguinte, valores de referência em homens é de 165 a 753, e aí, quando fala NG/DL, é tipo É nanogramas por decilitro. nanogramas por decilitro. Então, Hum. de 165 a 750. E das mulheres é de 12 a 60. Você acha que eu tô em aonde? Olha só. Olha só. Eu tenho uma resposta politicamente correta e outra não politicamente correta. Falha as duas. A politicamente correta é 50. Hum, A não politicamente correta é 100. Quando você... 33. Parabéns. Ou seja, até a politicamente correta foi uma superestimativa. Aham. Ah, mas sim, obrigada, medicina. É. Eu nem sei a minha. Não deve ser muito alta, não. Hum, Oi, tudo bom? não espero que seja. Fique Tá bom. tranquilo a esse respeito. Tá, continua. Continuar o vídeo? Tá. Only on testosterone blockers for 1 year. In the Sim. summer of Ó, 2020, Bem, no precisamos falar verão de do... 2020, sim. O que acontece é que Sim. ela tá descrevendo como é que foi isso. Então, ela tá dizendo que no verão Aham. de 2020, pode seguir. Aham, mas o elefante na sala é. Olha o timbre de voz da pessoa. Mas é Ai, não, isso me dá. Ai, não, isso. cringe. after I'd É. completed my 1 year Aliás, desculpa parar de novo, mas a Lia, toda cara de autoginéfila. Ela namora Eu mulheres. sabia que você ia falar isso, mas é porque é verdade. Ela Parece um namora garoto, mulheres. parece um cara cabeludo, Sim. genérico. Parece o tipo E, de cara que eu me atrairia. e autoginéfilas costumam, como eu disse, elas tiveram infâncias como meninos normais, não afeminados nem nada. E também perseguem atividades profissionais bem associadas ao sexo masculino. Então, no caso a gente tem a Caitlyn Jenner, que é Sim. a transexual mais famosa do mundo, claramente foi isso, tanto que era atleta e era o maior atleta do mundo nas décadas de 70. E outros casos similares. Tem a Lia, então, claramente autoginéfila também. in the summer of 2020, after I'd completed my 1 year of Completed. testosterone testosterone Ah. suppression under Então, em 2000, ok. Então, em 2020 tinha completado um ano De supressão. de supressão. Ok, continua. E como é que é feita essa supressão, você sabe? Bloqueador de testosterona. Ah. Pode Não, ser porque espirona. quem não sabe nada, eles acham que você, por exemplo, só toma hormônio feminino, é isso. Não. O que acontece é que você tem que bloquear o efeito de um e ajudar e inserir no corpo o contrário, Uhum. entendeu? Então existe o bloqueador de testosterona e existe o estradiol, que é interessante que seja bioidêntico. Às vezes, pessoas que não têm muitos recursos, assim, pessoas que são mais pobres, elas acabam comprando na farmácia, tipo valerato de estradiol ou coisas do gênero que são mais nocivas à saúde. E E aí aí o tem o bloqueador. risco também da aromatase, uma enzima do corpo, transformar esse estradiol em testosterona. Sim. Mas o risco maior que eu vejo é de trombose, porque alguns tratamentos que não sejam bem acompanhados e com esse tipo de medicamento podem causar sim. trombose. Enfim, é toda uma treta. Sim, Então, e eu errei. Na verdade, é a testosterona que está transformada em estradiol pela aromatase. E é por isso que musculosos que tomam bomba começam a ter uma tetinha. E chamam de tetas de perra em espanhol. Testa de é cachorro. tetas de macho. Tetas Tetas de macho. teta de cadela. É. Tá bom. Tá. HRT. They approved everything, and I was Então clear to então compete on na the women's verdade o que team. tá acontecendo As a- é que beleza, começou em 2019, mas tipo, foi aprovado em 2020 já. Então, de fato, foi um ano, Uhum. entendeu? Um ano para aprovar. Então, e assim, claro, uma vez aprovado, tem a questão de que
algumas semanas e meses antes das competições, continua medindo. Mas é o que eu tô dizendo. Olha, o nível pode estar pode estar Na prática, isso não quer dizer muita coisa. Porque, tipo, tá há quanto tempo? Estando o que é que conseguiu ou não conseguiu mudar? Não é. Eu não acho, esse é o problema. Eu não acho que você dizer esse valor aqui, nesse momento, é suficiente. Não é. Uhum. É. E como a gente já tinha dito, não encolhe e nem tira a densidade do esqueleto. Talvez tire um pouco da densidade do esqueleto, mas no máximo Tira. isso. Assim, existe sim, e essa é a grande questão. Existe sim uma mudança em resistência, em força física no geral, mas Mas ela. a estatística que eu achei é que era só 5% de redução na força muscular. Sim, 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 sim. Mas a grande questão também é porque são atletas, entendeu? Estão Uhum, estimulando ainda o músculo. uhum. Aí E você o próprio sente. estímulo do músculo também estimula a produção de testosterona. Homens Exato. que malham têm mais testosterona. Pois é. Mas pode pular um pouquinho. Deve ter mais alguma coisa importante pra gente ver. Ou não? Deixa eu ver pela thumbnail aqui. Tá bom. Se ela... tem Tá, essa defensora ridícula. Quer ver isso? sim, pode ser. Team who identifies as non-binary. Griffin, thank Aí uma não binária veio defender a Que amiguinha, perfeito. Que né? perfeito. Muito obrigada. Tipo, eu pegava. Olha só isso. Que curioso, né? Eu Então, pegava então quer dizer essa. que você não é. Então quer dizer que você não é mais gay. Porque Não você sou mais gosta de gay. homens e alguns não binários. Olha só, eu pegava Maxwell fácil. Brooks. Qual a sua opinião? I think it's all Vamos lá. nonsense, if I'm being honest. I don't think there's any need to exclude people further. I think that the demonstrations Não tem surrounding por que excluir. Thomas have been already abhorrent and incredibly harmful to the É status of transgender people as a prejudicial whole. falar que é And pra I also think excluir. that it's not practical to create like an open category or just Não to é further assim, identify trans. talvez não seja prático criar uma outra categoria, mas mantém como Eu tá. vi essa sugestão em várias pessoas, que é transformar a masculina em categoria aberta para todo mundo. Women as different or Huh. other in these situations. Leah is a woman, trans women are women, and she deserves to compete among other women. Esse é o argumento da pessoa. E como eu falei, são 3 coisas que não têm ligação. Lia é uma mulher trans, mulheres trans são mulheres, logo põe na categoria. Seria tão fácil se as coisas fossem só uma mera questão de lógica, assim, né? Sim, porque se fosse só questão de lógica, você não tinha que gastar dinheiro com 1001 procedimentos e 1001 coisas. É só falar, isso Pois aqui, é. e resolveu tudo. Então, Assim, o carinha que não faz, e eu chamo de carinha de propósito, que não faz nenhum esforço, não tira barba, não tira aquela marca de barba crescendo, e quer ser visto como mulher por todo mundo, merece tanto quanto você. é isso, tristeza. Uhum. Vê se eu mereço um troço desse na minha vida. Mas É. I like how Mas they é, never mas é offer a a grande questão aqui, que não são premissas que deveriam uma coisa levar a outra. Porque o que está acontecendo quando você está separando as categorias, você não está separando identidades uma contra a outra. Você está separando corpos. Independente da identidade, os corpos é o que vale. Entendeu? Uhum. Mas enfim. Bem. É isso, né? É É isso. tristeza. A É sobre conclusão isso. da gente é tipo. É alguma novidade que o Catraca Livre vai ser desonesto? Não é. Então, assim, Não é. redundante. E o Catraca Livre, ele já tinha proposto a gente comer alimentos baseados em cocô e xixi. Então, é só outra. Ele só tá Fiquem à querendo. vontade, viu? Só Fiquem à tá querendo que a gente vontade. engula mais merda. Só que dessa vez Exatamente. metafórica. Fiquem à vontade pra isso, viu? Ok. Bem, acho que é isso por hoje. Obrigado, Agatha. E obrigado a você, nosso patrono, que é quem está nos vendo até agora. Muito obrigado pela sua patronagem. Espero que esteja à Tem altura. mais nada pra comentar, não, querido? O quê? O que eu esqueci? Não sei. Não tem mais nada. Você não quer fazer nenhuma piadinha ainda, não? Qualquer coisa, não? Antes de terminar isso? Estou sem piadinhas por um momento. Só estou pensando no rolinho primavera de chocolate com banana que eu ainda não comi e tá me esperando. Entendi. É sobre esse. É sobre isso. Então, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Bom fim de semana.